Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. E você acha que mesmo sem jogo o Corinthians não gera notícia? Eu falo pra vocês, torcer pro Corinthians não é pra amadores, porque todo santo dia tem atualizações e hoje tivemos várias situações. Eu quero trazer tudo aqui pra vocês, tá? Vamos falar da recuperação do Yuri Alberto, que infelizmente vai ser mais longa do que a gente imagina. Vamos falar do quanto que o Corinthians tá puto da vida com o Bahia e com o Grupo City, no caso do Cauê Furquim. O Corinthians tá bravo, hein? O Corinthians falou que vai atrás de todo mundo aí em relação a isso, porque perdemos uma joia da nossa base, né? Vamos falar também dos presidenciáveis, os candidatos a presidente aí, o presidente tampão, a gente achando que é só o Stable, vem mais gente por aí e tem gente até com investimento bilionário, não é milionário, é bilionário, hein? A torcida, parte dela pelo menos tá doida quando ficou sabendo disso. Vamos falar do senhor André Castro, né, em relação a isso também. E vamos falar também em relação ao transfer ban que o Corinthians está tendo do Félix Torres. Temos novidades aí, vamos falar bastante sobre isso. Então, desde já, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera que clica em hypar, muito obrigado, mano. Valeu de coração. Quem puder continuar clicando em hypar aí no nosso vídeo, ajuda muito nas entregas dos nossos vídeos aqui na plataforma. E se você quiser e puder ajudar o canal Eu Sou Timão financeiramente, tem o botãozinho do valeu aqui embaixo e a nossa chave Pix que está na descrição. Rapaziada, eu quero começar hoje falando aqui para vocês em relação à preparação do Corinthians com o Bahia. Eu não não falei sobre isso na introdução do vídeo, né? Porque eu acabei esquecendo. Mas sim, temos novidades aí e dupla da base pode começar jogando esse jogo com o Bahia. Eu quero trazer essa informação para vocês porque hoje o Dorival Júnior fez mais um treinamento de preparação e escalou o Kaique e o Guinegão para serem os titulares desse treinamento. Então não se surpreendam, tá? Se vocês verem os dois garotos no ataque do Corinthians aí. O Thales Magno é uma das opções, mas o Thales Magno não tá entregando absolutamente nada, né, rapaziada? Então o Dorival, por um momento aí nos treinamentos, escalou aí o Kaique e também o Guinegão. Eu achei interessante por parte do Dorival colocar a molecada, o Garro ali na articulação. Então meio que o time ficou o Gus Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Raniel, Martins, Bidon e Garro, e no ataque Kaique e Guinegão. É o que há, né, família? Vamos ser sinceros, é o que resta para nós. Acreditar nos meninos da base. Porque os nossos jogadores que jogam aí os reservas, que apesar de ser reserva, participaram de praticamente 90% aí do Campeonato Brasileiro nas 19 rodadas, tem o Thales Magno, tem um gol e uma assistência. O Romero tem uma assistência. Então eu acho válido sim, já que a gente tá sem o Depay, já que a gente tá sem o Yuri Alberto, válido demais dar oportunidade para os garotos. É a hora que a gente tem que demonstrar confiança nos garotos, vai estar dentro de casa, então o torcedor vai apoiar e a gente tem que ficar confiante, esperançoso que os garotos possam pelo menos ter vontade de jogar bola, que eu acredito que vão ter, porque muitos dos jogadores do Corinthians não tiveram na última rodada, né? Então, em vez de colocar esses caras aí que escolhe jogo pra jogar, vamos colocar a molecada, porque a molecada pelo menos quer demonstrar serviço, vai correr, vai disputar todas as jogadas, e é muito importante a gente vencer a equipe do Bahia, porque a situação nossa é muito preocupante. Não podemos esquecer disso. O brasileiro, ele não perdoa, ele não espera, e o Corinthians está começando a dar uma olhada assim, ó, na parte de baixo da tabela, principalmente pelo fato dos seus adversários que abaixo do Corinthians estarem com jogos a menos. Ah, mas eles têm que ganhar o jogo. É, mas é preocupante da mesma forma, né? Porque é 50-50. Eles podem não ganhar e eles podem ganhar. Então, a situação do Corinthians complica um pouco em relação a isso, principalmente na tabela do Brasileirão. Vamos ver o que o Dorival vai armar. Amanhã eu vou trazer o vídeo da provável escalação para vocês. Então, mas já adianta
Perdão, já adiantando aí, o Dorival Júnior pode armar o time com os dois moleque na base, no ataque, beleza? Vamos falar do Cauê Furquim? Corinthians. Nossa, o Corinthians é foda, cara. Meu Deus do céu. O Corinthians é foda, mano. Rapaziada, eu vou resumir pra vocês rapidinho, pra vocês terem uma noção de como ficou o caso do Cauê Furquim. O Corinthians, ele tava conversando para renovação do contrato do Cauê. Existia uma multa no mercado internacional que gira em torno de 50 milhões de euros, se eu não me engano. Vamos ver a matéria daqui a pouco. E no mercado nacional, a multa era de 14 milhões de reais. Mano, é impressionante, cara. É impressionante como que o Corinthians usa o Cauê Furquim, intitula ele como uma joia da base, e tava sendo até relacionado junto com os profissionais, treinando com os profissionais, sendo destaque. Dorival gostava muito do estilo de jogo do Cauê. Pra quem não sabe, o Cauê joga aberto pela direita, é um canhotinho de muita habilidade, coisa que o Corinthians não tem, né, no seu plantel lá, no seu elenco profissional. E não foi feito nada em relação à renovação contratual. Estavam apenas nas conversas, tá ligado? E o que aconteceu foi o seguinte: o Bahia, que é SAF do Grupo City, foi lá e comprou o Cauê Furquim por 14 milhões. Pagou a multa. O Corinthians não ficou sabendo de nada. Quando o Corinthians viu, o Corinthians ficou igual aquele meme, sabe? Daquele cara, eu esqueci o nome dele, cara. John Travolta. Ele ficou igual aquele meme do John Travolta procurando assim, e o Cauê Furquim já tinha rapado fora. Porém, o Corinthians não foi procurado. E o Corinthians diz que vai atrás de todos os âmbitos para poder refutar essa negociação. Vamos ler a notinha aqui, ó. O Sport Clube Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior. Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Futebol Group e o Sport Clube Bahia. Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. A estratégia retorna mais um ato daquela antiga nefasta prática de subtração de talentos ainda muito jovens do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios. Reforçamos mais uma vez nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completa qualquer relação institucional com o Sport Clube Bahia e o City Futebol Group. Rapaziada, funciona da seguinte forma: o City vem, o City faz parte lá do Bahia. Jogador do Corinthians aí, cara, será que a gente consegue contratar ele? Ah, mas putz, quanto que tá a multa? 50 milhões de euros a multa. Nossa, isso dá cerca de 350 milhões de reais pro mercado internacional. Mas vê aí quanto que tá o mercado nacional. 14 milhões? Bahia, faz o seguinte: compra ele aí você, como se fosse vir pra você, e depois vocês liberam pra gente pro mercado internacional sem custos. É isso. É assim que funciona. Deveria existir uma regulamentação, na minha opinião. Principalmente com jogadores jovens da base. Por exemplo, vamos contratar o jogador tem que ficar um tempo X de temporada no futebol nacional para depois ser feita uma outra negociação internacional. Então, além do Corinthians não ter sido procurado em relação a isso,
A gente pode se entender de que o City fez isso, segundo o Corinthians mesmo falou, de caso pensado, utilizando o Bahia apenas como um intermediador do negócio, onde o grupo City paga mais barato e pega o jogador para o mercado internacional totalmente sem custos. Pra mim, isso é errado, rapaziada. O Corinthians tá errado também de não ter renovado com o jogador, já que intitula tanto ele como joia da base, e tá errado sim. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil agora esses grupos que têm outras equipes lá no futebol internacional, ter equipes aqui no Brasil, pega a multa que é mais barata, costuma ser mais barato mesmo, e vai depois e lança ele no mercado internacional totalmente tranquilo, totalmente diferente de valores que seria caso eles comprassem diretamente do Corinthians lá para o Manchester City, por exemplo, que daí seria a transação de mercado internacional. Os caras não são bobo, vamos ser sinceros, os caras não são bobo, mas o Corinthians foi bobo aí, o Corinthians tá sendo muito, assim, demorando muito para fazer as coisas, melhor dizendo. E com o Cauê não poderia deixar dar sopa pro azar, já que os caras têm esse respaldo, entendeu? Então o Corinthians diz que vai na FIFA, vai na CBF e rompe totalmente aí com Bahia, com o Grupo City. Vamos ver o que vai arder em relação a isso aí, né, rapaziada? Vamos ver o que vai arder. É complicado, viu, mano? É complicado. E falando em coisas complicadas, rapaziada, o nosso centroavante Yuri Alberto, infelizmente, vai ter um tempo de recuperação muito maior do que a gente imaginava. Quando o Yuri Alberto saiu da sala de cirurgia, né, para retirada da sua hérnia inguinal, a gente ficou sabendo que o prazo de recuperação seria de 4 a 6 semanas. E hoje foi divulgado, inclusive, no site do GE, de que o tempo de recuperação do Yuri Alberto é cerca de 3 meses. O prazo para o Yuri Alberto voltar seria apenas em novembro. Aí eu pergunto para você, o que vai ser do ataque do Corinthians? O Memphis é dúvida. Dúvida para a partida de volta da Copa do Brasil. Já vai ficar umas semanas fora. Nesse tempo a gente tem o Bahia no sábado, tem o Vasco, depois tem o Palmeiras, depois tem um jogo de ida do Atlético Paranaense e por aí vai. O que vai ser do ataque do Corinthians? Tamo com transfer ban. Os nossos reservas não conseguem resolver nada. É a molecada, rapaziada. É a molecada. Ah, tem o Vitinho, Thiagão. É uma possibilidade. Mas, por enquanto, não dá pra saber se o Vitinho vai corresponder. Tem que ver quanto tempo vai demorar ainda pro Vitinho poder chegar no seu nível técnico e físico aflorado pra poder estar jogando 90 minutos, por exemplo. O Vitinho tava 2 meses sem jogar. Então, rapaziada, a situação é extremamente preocupante. A gente vai ter o Yuri só em novembro. A gente vai ter o Carrilho só o ano que vem. E o Memphis, talvez na partida de volta, mas não é nada garantido da Copa do Brasil. E aí? O que vai ser, cara? Olha a situação que a gente tá entrando, rapaziada. Não dá pra contratar mais? 1, não tem dinheiro. 2, tá com transfer ban. Entendeu? Olha, velho, na moral, cara, tá complicado, rapaziada. Tá complicado, a situação tá muito, muito preocupante. Muito preocupante mesmo, tá? Rapaz, tá foda. Tá foda. Falando em transfer ban, rapaziada, hoje surgiu a notícia de que o Corinthians ainda está nas tratativas com o Santos Laguna para poder renegociar esse valor da dívida que o Corinthians tem com o clube mexicano. Inclusive, o presidente do Corinthians, Osmar Stable, ele não descarta viajar ao México nos próximos dias para tentar um acordo que deve envolver parcelamento do valor. Sem acerto, o Corinthians seguirá proibido de registrar novos jogadores por 3 janelas de transferência, incluindo a atual e as 2 de 2026. É uma possibilidade, tá?
pelo fato de ser um novo presidente, porque a negociação do Félix Torres, vocês sabem muito bem que foi na gestão Augusto Melo, deram apenas a entrada do valor. O Santos Laguna falou: ah, mas vocês não vai pagar eu não vou vender parcelado, tá ligado? Aí os caras falaram: não, você quer uma garantia, você quer uma entrada? 2 milhões de dólares. Tá bom. O Corinthians pagou a entrada. Só. Mais nada. Sem vergonhice da gestão. Ponto final. Entendeu? O caso do Garro é diferente. O caso do Garro, o Corinthians está brigando lá no CAIS e tudo mais por causa dos encargos da negociação. Talheres quer que o Corinthians pague os encargos e recebeu o valor inteiramente do Garro. O Corinthians falou que não, quem paga é o Talheres. Agora, do Félix, o Corinthians não pagou nada. Então, o Corinthians sofre o transfer ban. Agora, com uma nova gestão do Osmar Stable e tudo mais, pode ser que, se o Osmar Stable continuar nessas tratativas com o pessoal lá e ele ir viajar para negociar pessoalmente, sei lá, demonstrar garantias, mostrar que é uma nova gestão, talvez a equipe lá do Santos Laguna se torne menos irredutível em relação a receber esse valor, que é um direito deles, estava no contrato, não pagou, a gente quer o valor integral e talvez aí se retire o transfer ban. Entrou num acordo, o transfer ban sai. Só que daí tá correndo do Garro, pode estourar o do Rojas a qualquer momento e também o empréstimo do Michael que o Corinthians não pagou. Somando tudo isso, quase 100 milhões de reais, tá? Isso que é complicado. Eita, Corinthians, meu Deus do céu, viu, rapaz? Tá osso, rapaziada, tá osso. Pra fechar, família, vamos falar da proposta bilionária? Ai, meu Deus do céu. Os caras, eu tenho que admitir que os caras são muito espertos, cara. São muito espertos. Por que eu falo isso pra vocês? Porque eles estão lidando, eles estão mexendo, eles estão falando sobre a maior dor do corintiano hoje, que é a situação financeira do clube. Então, a gente achava que além do Stable, o Cittadini também poderia se candidatar, e é uma possibilidade. Porém, além deles, tem também o senhor André Castro, que há tempos atrás era da chapa do Duílio, mas acabou saindo e vem como possibilidade de se candidatar a esse presidente tampão de uma forma independente. Só que o André Castro, ele vem com uma proposta aí, já tá rolando em todas as redes sociais, vocês sabem muito bem, de uma situação de um investimento que chegaria a 1 bilhão de dólares. Isso daria mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais na cotação atual. Aí o povo fala que é name rights, que é patrocínio master, que é não sei o que, papapá. De verdade, rapaziada, é uma situação que você até pode conversar, na minha opinião. Conversa, procura saber, procura a veracidade dos fatos. E graças a Deus, o torcedor corintiano passa a questionar mais as situações. Não é verdade? Porém, muita gente comprou a ideia. Porra, o cara vai trazer 1 bilhão pro Corinthians. Põe ele de presidente. E aí? E se não traz? Entendeu qual é que é a parada? Até um questionamento que eu fiz hoje na live da Identidade Corintiana com o Manf e com o Lança, eu falei pra eles, pô, será que não existe a possibilidade, tipo, automática? Ele se candidata, o André Castro se candidata, aí ele não ganha, mas pelo fato dele ter batido em cima de que poderia trazer esse valor pro Corinthians nas eleições do ano que vem, se o Corinthians manter do jeito que tá, porque a situação beira o irreversível e pra trocar essa situação é muito difícil, muita gente vai falar, pô, cadê o cara lá do 1 bilhão? Põe ele, escolhe ele que tem que ser o presidente, entendeu? Então, rapaziada, é uma situação que a gente tem que ficar... Você tem 3 pés? Deixa os 3 pés atrás. Porque, mano... Sabe o que parece? Parece que é uma situação de que só vai ajudar o Corinthians se for o cara. Ah, mas eles não confiam em outra pessoa.
Mas nem procurar o Corinthians para tentar entender a situação? Nem isso? Então eu não sei mais o que dizer, entendeu? Porque é um tanto quanto esquisito todas essas situações. Rapaziada, então amanhã eu vou trazer então a provável escalação para vocês. Já disse aí que pode aparecer a molecada, né? A gente vai colocar o campinho aqui, tudo bonitinho, beleza? Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter as notificações. Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, Eu Sou Timão 1910. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?